Capítulo 41. Não abandonando. Não desistindo. O grande mestre olhou para ele indiferentemente. Você vai tentar matar o seu inimigo apenas quando seu poder espiritual estiver no seu ponto máximo? Daemubai ficou surpreso. A simples sentença do grande mestre o deixou sem palavras. O grande mestre continuou. Você claramente sabe que Oscar pode suprir salsichas cogumelo. Então por que você daria a oportunidade para Maonjun comê-las? Se você tivesse bloqueado ele do início ou economizado o máximo possível do seu poder espiritual, essa vitória teria sido sua. Maonjun tocou no ombro de Oscar. É uma satisfação. Realmente é uma satisfação. Eu não esperava que um dia nós poderíamos vencer o Daemubai. Como isso é excepcionalmente prazeroso. Pequeno Al. Essa sua salsicha é realmente útil. Oscar sorriu travessamente. Isso é apenas natural. O que você acha de nos chamarmos de anciãos espirituais também? O grande mestre olhou friamente para o par. Vocês estão orgulhosos de si mesmos? Maonjun. Eu te pergunto. Quando a salsicha cogumelo do Oscar falhou, por que você o deixou cair no chão? Se nesse momento Daemubai ainda tivesse força para um ataque, matando ele, o que você teria feito? O grande mestre se virou para Oscar. E você? Para um mestre dos espíritos do sistema alimento. O mais importante em qualquer situação é preservar sua vida o máximo possível. Ele não tomou a iniciativa para ajudá-lo. Então por que você não o agarrou para continuar flutuando no ar? Se fosse uma situação onde Daemubai tivesse poder espiritual suficiente, no momento em que você caiu você teria sido despachado. Se fosse um inimigo, agora você já estaria morto. Ancião espiritual? Mesmo se fosse um mestre dos espíritos do sistema alimento do nível título Doulu. Diante um mestre dos espíritos de batalha ele ainda é extremamente frágil. Daemubai. Oscar e Maonjun olharam uns para os outros. Todos eles estavam sem palavras. A voz do grande mestre era plana e fria, tirando sangue com cada agulhada à medida que ele apontava os erros deles. Pequeno San. O grande mestre se virou para Tang San. Tang San apressadamente deu um passo à frente. Professor, eu estou aqui. Diga-me suas impressões da luta contra Xiao Wu. A cara de Tang San corou. Professor, eu estraguei tudo. Eu não devia ter sido descuidado. Sendo pego pela confusão demoníaca. A segunda habilidade espiritual da Xiao Wu. Ao ponto de eu cair em uma condição passiva. Em condições onde eu não sabia qual era a terceira habilidade espiritual dela precipitadamente lançando a teia de aranha. Me fez cair ainda mais fundo numa condição passiva. O grande mestre assentiu. Reconhecer os seus erros é bom. Seu erro foi o mais grave. Um leão lutando contra um coelho ainda precisa de toda a sua força. Você inesperadamente violando isso do início é um pecado imperdoável. Se o ataque do inimigo fosse um pouco mais severo, você teria morrido. Lembre-se, um mestre dos espíritos do sistema controle não de controlar apenas o inimigo. Ele também tem de controlar a si mesmo. Finalmente o grande mestre olhou para Xiao Wu. Sua terceira habilidade espiritual deve ser teleporte. Apenas com uma restrição de distância. Se meu palpite estiver correto, essa deve ser a habilidade de um coelho relâmpago. Seu terceiro anel de espírito é um coelho relâmpago de 1000 anos. Esse tipo de habilidade espiritual de teleportação
Entre todas as habilidades espirituais, pertence à classe das mais raras. Você recebeu uma surpresa muito agradável. Ao mesmo tempo, teleporte se adequa à sua habilidade suave. Seu poder de matar aumentou substancialmente. Mas por que você concluiu que já era sua vitória assim que você prendeu o pescoço do Tang San? Se naquele instante você tivesse sido um pouco mais cuidadosa. Quando você visse Tang San usar a teia de aranha restringidora pela terceira vez, e não ficado ansiosa por resultados rápidos. Primeiro se teleportando para longe do alcance do ataque dele e então se lançando de novo. Você já teria ganhado e não teria sido restringida. Xiao Wu silenciosamente mostrou sua língua. Mas não se atreveu a pronunciar uma palavra. O olhar na cara rígida do grande mestre estava extremamente feio. Isso é o que é chamado de gênios monstruosos? Sua demonstração de hoje me deixou muito desapontado. Os erros de cada um de vocês são imperdoáveis. Agora, todos vocês devem ser punidos. Correndo. Supervisionem uns aos outros. Você não devem usar poder espiritual. Corram da academia até a cidade Sotu e voltem. Eu gostaria que vocês completassem o percurso 10 vezes antes do almoço. Quando vocês terminarem é quando vocês poderão comer. Tang San. Seu erro foi o mais sério. Portanto você deve correr 12 vezes. Movam-se de uma vez. Comecem. Tang San foi o primeiro a correr. Para ele as palavras do grande mestre não eram diferentes de leis. Xiao Wu, Daemu Bai, Oscar e Maonjun seguiram atrás dele. O grande mestre havia punido até mesmo seu discípulo direto e, além disso, lhe deu a punição mais séria. O que eles ainda poderiam dizer? Deixando de lado que os erros que o grande mestre apontou para eles eram todos erros graves. Há pedras preparadas na entrada da academia. Cada um de vocês vai carregar uma em suas costas enquanto corre. Vocês devem se lembrar que vocês são um time. Se houver uma pessoa que não concluir a punição, então ninguém poderá comer. O grande mestre enfatizou suas palavras. Embora eles não pudessem usar poder espiritual, todos eles eram mestres dos espíritos. Ao longo dos anos o poder espiritual transformava o corpo, tornando eles muito mais fortes que pessoas comuns. Simplesmente correr. Isso não poderia alcançar o propósito do grande mestre. A distância da academia até a cidade Sotu não podia ser considerada muito grande. Mas era aproximadamente 3 ou 4 quilômetros de distância. Fazer o percurso de 10 voltas seria o mesmo que aproximadamente 60 ou 70 quilômetros. Somando ao peso carregado. De nenhuma forma isso era uma tarefa fácil. Vendo as 5 figuras correndo para longe, Ning Hongron não pôde evitar rir. Porém suas risadas não duraram muito tempo. Por que vocês não estão correndo? A voz fria do grande mestre ecoou. É. Nós também temos que correr? Ning Hongron olhou chocada para o grande mestre. O grande mestre disse. Eu acabei de dizer. Todos vocês devem ser punidos. Ning Hongron imediatamente ficou um pouco preocupada. Mas isso não é justo. Eu e Azuki não cometemos nenhum erro. O grande mestre disse calmamente. Eu te pergunto. Quem eles são para você? Ning Hongron olhou sem reação. Colegas de classe. Companheiros. O grande mestre disse. Existe uma frase que diz compartilhar as alegrias e as dores comuns. Você já ouviu isso? Vocês são companheiros. Se você quer companheiros aos quais você pode confiar as suas costas,
Você acha que deve ficar assistindo eles recebendo a punição enquanto você descansa? Eu. Ning Hongron foi incapaz de responder. Mas Juzukin já estava correndo. Quando os 7, um após o outro, chegaram ao portão da academia, eles descobriram que o grande mestre continuou discriminando em como ele tratava a punição deles. Ou em outras palavras, ele já havia preparado adequadamente bem mais cedo. 7 cestas tecidas de bambu estavam cheias com pedras de diferentes tamanhos. Em cada cesta de bambu haviam alças e um nome escrito. Entre elas, as pedras nas cestas de Tansan, Daemubai e Maonjun eram as maiores. Em segundo lugar, as que estavam nas cestas de Xiaowu, Juzukin e Oscar. As pedras na cesta da Ning Hongron eram as menores. Quando Ning Hongron viu as pedras na cesta, o ressentimento em seu coração diminuiu um pouco. Pensando consigo mesma, esse grande mestre ainda não é muito desarrazoado. O grande mestre vendo os 7 correndo com as cestas de bambu em suas costas, não pôde evitar revelar um leve sorriso em sua cara rígida. Proibindo de usar poder espiritual enquanto carregando peso e correndo uma longa distância. Essa punição não é um pouco pesada demais? Isso pode equivaler a várias centenas de quilômetros. Deixando de lado o meio-dia, eles podem não terminar antes do céu escurecer. Eu não esperava que você seria ainda mais cruel do que eu. Flender havia chegado ao lado do grande mestre em algum momento desconhecido, falando um pouco preocupado. O grande mestre disse calmamente: eu cuidadosamente calculei a condição dos corpos deles. Isso não vai esgotá-los. Além disso, você acha que com aquele excelente café da manhã, eles poderiam comer sem pagar? Sem passarem por um estágio de compartilhar as alegrias e as dificuldades comuns. Como eles poderão se tornar companheiros que confiam suas costas uns aos outros? Flender levantou ambas as mãos, mostrando sua rendição. Está bem. Eu disse a você. Faça como achar melhor. Eu sei que você se importa com essas crianças ainda mais do que eu. Porém, eu não tenho escolha a não ser te lembrar de novo. Os fundos da academia são limitados. O grande mestre bufou friamente. Uma pessoa pode segurar sua urina até morrer? Você acha que eu sou você? O magnífico sábio espiritual, incapaz de até mesmo gerenciar os fundos da academia. Flender disse levemente irritado. De fato eu não penso em me curvar e servir obedientemente a outros. De outra forma, com a minha força ser rico também não é uma coisa difícil. Eu quero ver como você vai resolver esse problema. Você cujas bochechas são ainda mais magras do que as minhas. O grande mestre deu um olhar de canto para o Flender. Então você apenas espere e veja. Com as cestas de bambu em suas costas, Tang San e Daemubai tomaram a liderança na louca corrida. Assim que eles começaram a correr, eles perceberam que essa punição, como esperado, era muito pesado. Se eles pudessem usar poder espiritual, uma distância de 60 ou 70 quilômetros em 12 horas não era nenhum problema para eles e até poderia ser completada facilmente. Mas em circunstâncias onde não podiam usar poder espiritual e ainda carregando peso, isso não era uma coisa que poderia ser facilmente realizada. Mubai. Vamos primeiro parar por um instante. No meio da corrida, Tang San de repente parou. No momento eles ainda não haviam chegado muito longe, mas a testa dele já mostrava traços de suor. Embora os dois tivessem consumido o poder espiritual previamente,
Atualmente eles não usaram poder espiritual para correr. Em força física eles claramente eram os melhores entre os 7 demônios da Shurek. No momento, Xiao Wu, Mao Jun e Oscar já estavam ficando várias centenas de metros para trás. Após eles Zhu Zuqin já estava alcançando seus passos. Ning Hongron era a última. Pequeno San. Por quê? Dai Mubai também parou, olhando um pouco confuso para Tang San. 10 voltas não é uma distância curta. Vamos terminar de uma vez. Tang San disse. Mubai. Você ainda se lembra? Logo antes de nós sairmos o professor disse que nós éramos um time. Ele mandou nós completarmos essa punição juntos. Você vê. Zuqin e Hongron estão sendo punidas junto com a gente. Exceto por eu ter de correr 12 voltas. Vocês devem terminar simultaneamente. Pelo meu entendimento do professor, ele não está apenas nos punindo. Ao mesmo tempo ele está nos fazendo nos exercitarmos. Ontem o professor me disse que o corpo é a fundação de um mestre dos espíritos. Eu ser capaz de ultrapassar meu nível para absorver o anel de espírito da aranha demônio cara de homem está relacionado com as qualidades internas do meu corpo. Ainda mais importante, essa punição talvez também seja o primeiro teste do professor para nós. O que ele quer testar é a nossa camaradagem. Nós somos um time. Falando de força física, talvez você e eu possamos dar um jeito. Mas eles talvez não consigam. Eu vejo que nós teremos de pensar em algum método. Ver o que nós podemos fazer para que todo mundo complete esse teste com sucesso. Como o único discípulo do grande mestre, Tang San claramente tinha o melhor entendimento do grande mestre. Ouvindo suas palavras, Dai Mubai assentiu lentamente. Talvez realmente seja assim. Vamos esperar eles se aproximarem. Nós vamos primeiro conversar sobre isso. Rapidamente as 5 pessoas atrás os alcançaram e Tang San explicou seu ponto de vista da punição daquele dia. As sobrancelhas de Oscar se franziram completamente, dizendo: eu acho que o Tang San está certo. O grande mestre deve estar nos observando para nos testar. Os pesos que estamos carregando são diferentes até certo ponto. O grande mestre deve ter calculado o limite do que nossa força física é capaz de fazer. Parece que as circunstâncias do Tang San e do chefe Dai devem estar dentro do limite do que eles são capazes de realizar e até mesmo terão força sobrando. O gordo também deve estar chegando exatamente no seu limite. Naturalmente também deve haver aqueles que estão excedendo o limite da resistência. Apenas com a cooperação de todos haverá uma chance de sucesso. Aqueles ultrapassando o limite do que podem carregar. Talvez eu seja um. E também a Hongron. Após falar, ele não pôde evitar revelar um sorriso torto. Tendo de correr 2 quilômetros. Ele já estava sentindo a cesta de bambu em suas costas ficar cada vez mais pesada. Suor visível em sua testa. Com uma distância tão grande para percorrer, ele percebeu que ele certamente não aguentaria. O gordo Mao Jun disse casualmente: seria melhor se nós trapaceássemos. Se nós comermos secretamente um pouco da salsicha de recuperação do pequeno Al. Haverá alguma coisa para temermos? Trapacear? Oscar olhou descontentemente para o gordo. Ele era uma pessoa astuta. Ele não faria nada idiota. Gordo, eu só vou te perguntar uma coisa. Você pode ter certeza de que o grande mestre não mandou os outros professores nos supervisionarem? Se por qualquer chance a trapaça for descoberta, eu temo que a punição não será tão leve quanto essa. Além disso, o grande mestre nos dar esse tipo de punição
certamente tem alguma intenção oculta. Isso só irá nos beneficiar. No momento nós temos que pensar em uma forma de economizar o máximo possível de energia. Tang San de repente falou. Embora o professor nos mandou correr com pesos e nós não podemos usar poder espiritual. O peso total que nós 7 podemos carregar é muito grande. Apenas ter de trazer essas pedras até o fim da punição é naturalmente possível. Oscar. Me dê as suas pedras. Oscar olhou sem reação. Sorrindo travessamente. Ótimo, irmão. Porém, no momento isso ainda não é necessário. Eu serei visto como inferior dessa forma. Nós 7 vamos começar a partir de agora a correr na velocidade mais lenta possível. Dessa forma todos poderemos ficar juntos e uniformemente conservar o máximo de energia. Assim que alguém ficar incapaz de continuar, nós vamos mutuamente nos ajudar a reajustar o peso. Assim, nós vamos ser capazes de economizar o máximo possível de energia. Certo? Ning Hongron sorriu ao seu lado. Pequeno Ao. Eu não havia percebido. Mas você é extraordinariamente astuto. Na cara de Oscar havia uma expressão como se aquilo fosse natural. Você não sabia que quando eu era criança eu era chamado de brilhante pequeno príncipe? Isso não é nada. Daemobai era o mais velho de todos eles. Sua força também era maior e, como chefe, ele apropriadamente tomou a liderança e estabelece um exemplo. Não fale bobagens. Fofocar ainda é desperdiçar energia. Nós vamos correr e lidar com isso de acordo com o que o pequeno Al disse. Imediatamente os 7 voltaram à sua corrida de longa distância. Sem dúvida. Entre os 7. As forças de Oscar e Ning Hongron eram as mais fracas. Assim todos correram de acordo com a velocidade deles, avançando na mesma velocidade, na direção da cidade Suotu. A primeira volta foi terminada com esse tipo de velocidade. Atualmente correndo, todos gradualmente sentiram a pressão do peso carregado. Se fosse apenas correr normalmente, mesmo se fosse sem usar o poder espiritual, esse percurso de aproximadamente 60 quilômetros não poderia ser considerado nenhum fardo para eles. O poder espiritual transformando o corpo dava a eles um vigor muito superior ao de uma pessoa normal. Até mesmo mestres dos espíritos do sistema auxiliar como Oscar e Ning Hongron não eram exceção. Com o peso, o corpo claramente ficava desequilibrado. Após a primeira volta, Ning Hongron e Oscar já estavam encharcados de suor. Os outros também demonstravam um pouco de cansaço. Ning Hongron sem dúvidas era a que tinha menor força física entre eles. Embora Oscar também fosse um mestre dos espíritos do sistema auxiliar, ele, afinal, havia ultrapassado o 30º nível. Seu corpo havia sido melhorado em todos os tipos de atributos pelo terceiro anel de espírito. Sua condição era muito melhor que a de Ning Hongron. Os pesos carregados por Tang San e Daemobai eram 15 quilos de pedras. Os pesos de Xiao Wu, Zhu Zuqin e Ma Hongzhong eram de 10 quilos. Embora Ning Hongron e Oscar carregassem apenas 5 quilos. No momento para eles era como se eles estivessem carregando montanhas. O corpo ficando cada vez mais pesado. Eles só podiam cerrar os dentes e manter a velocidade. No portão da academia. O que deixou todos um tanto surpresos foi o grande mestre de pé no portão olhando para eles correrem de volta da primeira volta. Todos tomem um pouco de água e então continuem a correr. As palavras do grande mestre sempre eram precisas e compreensíveis.
Havia água quente em um balde, com um leve gosto salgado, aparentemente misturada com sal. Sob a supervisão do grande mestre, cada um foi permitido tomar apenas um copo da água quente. Então ele imediatamente os apressou para mais uma vez continuar com a corrida de punição. À medida que o tempo passava, a grande esfera de fogo sobre eles gradualmente se aproximou do centro do céu, também gradualmente aumentando a temperatura. Após tomar a água salgada, a força de todos eles se recuperou um pouco. Para Tang San e Daemobai isso não era nada. Mas Oscar e Ning Hongron claramente sentiram que eles haviam recuperado um pouco de energia. Vendo os estudantes gradualmente se distanciarem, o grande mestre permaneceu de pé sem expressão no lugar, mas assistindo aos 7 voltando juntos. No fundo de sua expressão estava claramente exposta uma pitada de satisfação. Carregando o balde de água, ele andou para dentro da academia. No momento ele não era apenas um professor instruindo seus estudantes. Ao mesmo tempo ele era um sênior que se importava com eles. O que ele os mandou fazer não era realmente tratar mal os estudantes, mas antes deixá-los obter genuína experiência. A segunda volta. A terceira volta. A quarta. Cada vez que eles voltavam para a academia, eles iriam tomar a água salgada apropriadamente aquecida preparada pelo grande mestre. A água quente era facilmente absorvida, o sal reabastecendo o que havia sido drenado pelo exercício. Até Ning Hongron e Oscar se sentiam tanto miraculosamente capazes de perseverar até quarta volta, exceto para beber a água. Eles não pararam em nenhum lugar. Mas, quando a quinta volta começou, a velocidade de Oscar e Ning Hongron já havia claramente diminuído. O cenário diante de seus olhos já começando a se tornar indistinto. Ambas as pernas pesadas como se fossem feitas de chumbo. O peso das cestas de bambu em suas costas ainda mais se parecendo com montanhas. Com a velocidade uniforme, os outros ainda haviam economizado energia, embora no momento todos já estivessem suando abundantemente. Mentalmente eles ainda estavam bem preservados. Pequeno Al, me a sua pedra. Tang San disse para Oscar. Daemobai também simultaneamente estendeu uma mão para Ning Hongron. Dessa vez Oscar e Ning Hongron não fizeram objeções. Eles claramente entendiam que suas forças já estavam se esgotando um pouco. Continuando dessa forma, talvez eles não fossem capazes de terminar essa volta. Os pesos de Tang San e Daemobai foram de 15 para 20 quilos. Dentro das cestas de bambu havia 2 pedras. 5 quilos não pareciam muito pesados. Mas quando a força física deles estava substancialmente consumida, esses simples 5 quilos claramente já eram um fardo para os dois. Embora eles ainda pudessem manter a velocidade, a respiração dos dois claramente se tornou mais irregular. O exato oposto. Perdendo a pressão de 5 quilos. Oscar e Ning Hongron sentiam um tipo de sensação de transcendência. Como se seus corpos inteiros pudessem flutuar levemente, ofegando grandes quantidades de ar. A corrida deles imediatamente se tornou mais fácil. Não apenas recuperando sua velocidade original. Ainda havia uma sensação de fazer isso mais habilidosamente e facilmente. A quinta, a sexta e a sétima. 3 voltas foram terminadas dessa forma. Quando a 8ª volta começou, já haviam se passado 4 horas. No momento o sol já havia passado do centro do céu. O meio-dia já havia passado. A respiração de todos havia se tornado difícil. Os pulmões abrasadoramente quentes como se estivessem pegando fogo. Cada passo que eles davam deixava para trás uma marca de água no chão. Isso era o suor fluindo de seus corpos.
desde o início da última volta. A água salgada que eles recebiam no portão da academia já havia se tornado 2 copos. Além disso, um breve descanso. O grande mestre não os apressava, ainda dando a eles a água salgada quente preparada cada vez que eles terminavam uma volta. Morrendo. Eu estou morrendo. O locutor era Ma Onjun, cambaleando, quase caindo no chão. O gordo parou, ambas as mãos o suportando sobre seus joelhos, engolindo grandes quantidades de ar. Sua cara roliça já havia se tornado pálida. Parecia que cada respiração era extremamente difícil. Todos pararam um após o outro. Nesse momento, eles inesperadamente não conseguiam nem mesmo falar. Olhando uns para os outros, eles descobriram que as roupas de cada um dos seus companheiros já estavam encharcadas de suor. A mais impressionante seria Juzukin, embora ela fosse a mais nova deles. Entre as 3 meninas ela era a mais desenvolvida. Suas roupas encharcadas ficaram coladas ao seu corpo, delineando curvas impressionantes. Infelizmente, agora ninguém tinha energia para prestar atenção a essa cena. Cada um deles permaneceu em seu lugar constantemente arfando por ar. Originalmente Tang-san e Daimubai não deviam estar tão exaustos. Mas eles estavam carregando os pesos adicionais de Ning Hongron e Oscar. Comparados aos outros, seus fardos eram muito maiores. Entre os 7, a única parecendo relaxada era Xiao Wu. Ela também havia chegado ao 30º nível. Mas o peso que ela carregava era o mesmo que o de Ma Onjun e Juzukin. Além disso, o peso do seu próprio corpo era leve. No momento ela continuava executando a tarefa habilidosamente e com facilidade. Após ofegarem por 5 minutos completos, todos gradualmente se acalmaram. Ma Onjun não pôde evitar dizer: de qualquer forma nós já perdemos o almoço. Seria melhor se nós desacelerássemos um pouco. Continuar a correr pode acabar me esgotando até a morte. Daimubai olhou para ele de cara feia. Desacelerar? Você não percebeu que a água salgada que o grande mestre nos deu estava na mesma temperatura todas as vezes? Mas a nossa velocidade continuou diminuindo. Claramente o grande mestre calculou a condição da nossa força física. Se nós corrermos muito lentamente, talvez ele nos dê uma punição adicional. Embora o grande mestre seja um pouco estrito com o nosso treinamento, ele também é bom conosco. Nós devemos persistir. Gordo, me dê o seu peso. Ma Onjun olhou um pouco chocado para Daimubai. Chefe Dai, você ainda está bem? Daimubai estufou o peito. Gordo, lembre-se. Um homem não pode dizer que ele é incapaz. Dê-me a pedra. Quando Daimubai colocou as pedras de Ma Onjun na cesta em suas costas, Tang-san também chegou perto de Juzukin. Embora ele não soubesse por que o Daimubai não ajudou Juzukin a dividir o peso, a condição do corpo de Tang-san era similar à de Daimubai. Diferente de Juzukin, que estava em silêncio, mas obviamente cansada. Eu vou te ajudar, Zukin. Tang-san segurou a cesta atrás de Juzukin. Juzukin se torceu, desviando da mão de Tang-san. Não precisa. Eu ainda posso continuar. Você vai correr 2 voltas a mais do que nós. Se você gastar toda a sua energia agora, como você vai continuar mais tarde? Tang-san olhou para Juzukin e a encarou sem reação.
Ele repentinamente descobriu que ela não parecia ser tão fria no final. A jornada começou de novo. Dessa vez, todos ficaram ainda mais lentos. Embora Daemubai não disse nada, era óbvio que seus passos haviam se tornado mais pesados, deixando mais suor a cada passo. O peso que Maonjun lhe deu era de 10 quilos, aumentando seu peso para 30 quilos quando ele já estava extremamente afetado pelo grande esgotamento de seu poder. Após a 8ª volta, quando o grande mestre lhes deu a água salgada quente, ele deliberadamente olhou dentro das cestas de todos eles, mas não disse nada. Durante a 9ª volta, embora sem o peso, a força de Oscar e Mindhongron estava beirando seu limite. Maonjun se recuperou levemente. Xiao Wu ainda podia continuar, mas os passos de Juzukin estavam ficando cada vez mais lentos. Mas inesperadamente, Tang San parecia ter passado do seu limite e não parecia estar muito esgotado. Vendo a cidade Suotu, eles haviam terminado metade da 9ª volta. De repente, Daemubai tropeçou, seu corpo inteiro caindo para frente. Se fosse antes, contando com sua própria força, Daemubai só precisava se endireitar para se reequilibrar. Mas no momento o consumo de sua força havia sido muito severo. Tang San esteve o tempo todo ao lado de Daemubai. Vendo ele prestes a cair, ele rapidamente avançou, segurando o ombro de Daemubai. As íris duplas de Daemubai já haviam se combinado. Tang San havia visto isso uma vez quando eles encontraram perigo. Então isso devia ser um sinal de ter chegado ao seu limite. Daemubai não se levantou sozinho. Ele apoiou todo o seu corpo no ombro de Tang San, seu peito como uma caixa de vento, subindo e descendo ferozmente. Ele parecia estar quase totalmente desidratado. Chefe Dai, você está bem? Todos rapidamente se juntaram, perguntando sinceramente. Tang San não pronunciou nenhuma palavra, mas pegou a pedra mais pesada de 15 quilos da cesta de Daemubai e a colocou em sua própria cesta. Pequeno San, você não precisa fazer isso. Eu ainda posso continuar. Daemubai mal se levantou, os olhos revelando uma determinação inabalável. Olhando para Tang San, ele disse: você até mesmo aguentou a dor do anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Por que eu não poderia aguentar isso? Eu posso fazer isso. Vamos continuar, irmãos. Ninguém ficará para trás. Enquanto eles falavam, Daemubai forçadamente pôs a pedra de 15 quilos na cesta de Tang San de volta na sua própria cesta. Chefe Dai, devolva minha pedra. Maonjun repentinamente falou. Só havia mais uma volta e meia para acabar a punição inteira. Todo mundo sabia que Daemubai não seria capaz de terminar desse jeito. Mindhongron de repente deu um passo à frente. E a minha? Eu estou me sentindo muito melhor. Eu posso levar o meu peso. Tang San disse. Hongron não precisa. Gordo. Realmente tente carregar a sua por um tempo. O peso de Maonjun caiu novamente em sua cesta, diminuindo o peso de Daemubai em 10 quilos. Graças aos pedidos persistentes de Tang San, o peso de 5 quilos de Mindhongron na cesta de Daemubai também foi para a cesta de Tang San, aumentando seu peso para 25 quilos. A jornada continuou. Cada passo era desafiador. Daemubai, com 15 quilos a menos e com sua resiliência aguentou até o final. A 9ª volta foi terminada com a ajuda de todo mundo. Embora eles ainda estivessem correndo,
A velocidade deles realmente não era mais rápida do que a de uma caminhada. Desde o início da punição, 6 horas já haviam se passado. Engolindo a água salgada. Todos os 7 pareciam ter acabado de sair da água. O grande mestre se manteve de pé ao lado, não falando nada. Dai-Mubai forçou sua mente a ficar clara. Irmãos, nós ainda temos mais uma volta para dar. Vamos todos perseverar. Oscar de repente disse. Pequeno Sam, devolva o meu peso. Só falta uma volta. Eu posso aguentar isso. Tang San ficou sem reação. Ele de repente descobriu que havia alguma coisa a mais nos olhos do Oscar. Mas vendo suas pernas tremendo, Tang San balançou sua cabeça. Não. Eu ainda posso continuar. Oscar andou até o lado de Tang San. Suor pingando de seu rosto. Mas seu olhar se tornou ainda mais determinado. Se você me vê como um irmão, então me devolva. Eu posso fazer isso. Ning Hongron já estava ofegante. O rosto branco. Mas quando ela viu Oscar pegar a pedra de 5 quilos da cesta de Tang San, ela não pôde evitar falar. Pequeno. Pequeno. Au. Hoje, você, realmente, agiu como um homem. Oscar já estava muito cansado para rir. Então ele estufou seu peito, agindo como se isso tivesse que ser desse jeito. Todos os 7 demônios da Shurek estavam esgotados. Mas suas mentes não estavam realmente relaxadas. Às vezes, a diferença entre o talentoso e o medíocre era sua determinação. Sobreviver a situações extremas significa que tudo vai mudar. A 10ª volta da punição finalmente começou. Dessa vez, todos eles realmente não conseguiam mais correr. Meramente deslocando seus pés. Passo a passo. Nós não somos capazes de fazer isso? Não. Nós somos. Todos nós somos capazes de fazer isso. Carregando as pedras em suas costas. Dando passos pesados. Eles lentamente andaram em direção ao seu destino final. Andando 1 quilômetro. Oscar quase desmaiou. As pedras em sua cesta voltaram para a de Tang San. Andando 2 quilômetros. O peso de Juzukin foi para a cesta de Xiao Wu. Andando 3 quilômetros. Ning Hongron desmaiou. Tang San deu suas pedras para Dai-Mubai enquanto ele carregava Ning Hongron em suas costas. Voltando 1 quilômetro. Oscar desmaiou. Juzukin pegou de volta suas pedras. As pedras de Xiao Wu foram para Maonjo enquanto Ning Hongron foi para as costas de Xiao Wu e Tang San carregou Oscar. Voltando 2 quilômetros. Juzukin desmaiou. Dai-Mubai mal conseguiu a pegou no colo. A 500 metros do final. A cesta em frente a Tang San já tinha pedra de Juzukin assim como os 15 quilos de Dai-Mubai enquanto carregava Oscar nas costas. Dai-Mubai carregava Juzukin. Xiao Wu carregava Ning Hongron. Maonjun carregava 20 quilos de peso. Eles estavam quase se deslocando passo a passo em direção ao final. Coloque-me. Me coloque no chão. A fraca voz de Ning Hongron soou atrás de Xiao Wu. Xiao Wu tropeçou, quase caindo no chão e Ning Hongron também escorregou de suas costas. As duas se ajudaram, lentamente andando passo a passo para frente. Oscar também acordou, se debatendo para descer das costas de Tang San e com o braço emprestado de Tang San. Eles andaram adiante. Juzukin ainda não havia acordado. Embora ela não tivesse falado muito, ela havia ultrapassado muito mais do seu limite do que Oscar e Ning Hongron.
Embora Ma Onjun fosse gordo, seu vigor era muito melhor que o da Juzukin. Daemubai também o ajudou a carregar seu peso durante certa distância. Assim sua situação estava muito melhor. É claro que no momento Ma Onjun também estava no seu limite. Se juntando com Tang San e Oscar, os três ajudaram um ao outro a avançar. Se apenas uma pessoa fosse punida, com a força de Ning Hongron ou Oscar, eles talvez já tivessem caído. Porém, todos os 7 foram punidos. Com a ajuda de cada um. A determinação em seus corações já havia sido incitada. Suas visões já estavam turvas e eles só podiam vagamente ver o final. Agora seus corpos só estavam sendo movidos pela força de vontade deles. Tang San carregava pedras pesadas. Ambas as mãos ajudando Ma Onjun e Oscar. Ajudando eles a dividir um pouco do peso de seus corpos. Embora ele não pudesse usar poder espiritual. Sob circunstâncias extremas, o aspecto resistente de sua habilidade céu misterioso começava a ser exibido. Senão ele também seria incapaz de persistir até agora. As costas de Daemubai já estavam curvadas por causa da pressão. Seus olhos cruéis tingidos de vermelho. A cada passo parecia que havia milhões de toneladas sobre ele. 400 metros. 300 metros. 200 metros. 100 metros. A cara rígida do grande mestre surgiu diante de todos eles. Vendo-os ajudarem um ao outro a lentamente avançar cambaleando. Até o grande mestre não pôde evitar se sentir movido. Eles usaram 1 hora inteira para a última volta. Mas eles finalmente a completaram. Puton! Puton! Todos os 7 caíram no chão ao mesmo tempo. Oscar, Ning Hongron e Ma Onjun quase desmaiaram simultaneamente.